Tá tendo luta, tá, gente? Tá tendo luta. Deem só uma ligada nessas imagens que eu vou mostrar agora dos Estados Unidos. Isso aí são manifestações que nós tivemos agora nos últimos dias nos Estados Unidos. Praticamente todas as grandes cidades já estão dizendo que são as maiores manifestações das últimas décadas da história política dos Estados Unidos. Manifestação intitulada No Kings contra Donald Trump, que já controla o judiciário, impõe pesada censura a toda a mídia e agora quer acabar com o controle dos estados. Ele tem a Câmara, tem o Senado, tem o Senado, tem o Judiciário e está tentando acabar com todo tipo de oposição também nos estados, que são a última fronteira contra a implantação da completa ditadura de Donald Trump nos Estados Unidos. Então nós tivemos massivas manifestações. Eu tenho anunciado aqui praticamente todas as semanas que Donald Trump vem enfrentando manifestações por causa da inflação nos Estados Unidos, por causa da epidemia de fentanil nos Estados Unidos, por causa da política de deportações em massa nos Estados Unidos. Enfim, tá aí o resultado das políticas do Trump. Enquanto isso, o Trump segue fazendo o quê? Debochando. Trump segue debochando. Vejam só aqui um dos vídeos que ele postou nas suas redes sociais respondendo às manifestações que acusam-no de ser um rei e de não haver rei nos Estados Unidos. Então tá, ele vai lá e manda esse deboche. Não temos nenhum ano ainda de governo Trump, gente. É real a chance do governo Trump não chegar ao fim, dele produzir uma guerra civil nos Estados Unidos. É isso que acontece quando um presidente que tenta dar um golpe de Estado não sofre as consequências. A invasão do Capitólio, que foi o 8 de janeiro deles, resultou em nada, deu uma grande pizza. Tanto que o Trump voltou muito mais autoritário. Escandalosamente mais autoritário. Vocês lembram na semana passada, ou algumas semanas atrás, quando eu disse que agora nos Estados Unidos os veículos de imprensa precisariam submeter as matérias jornalísticas antes da publicação ao crivo do governo dos Estados Unidos, numa clara forma de censura à liberdade de expressão? Pois bem, nessa nota que vocês estão vendo na tela aí, o governo Trump confiscou todas as credenciais de jornalistas que trabalhavam cobrindo as ações do Pentágono. A ditadura do Trump está a cada dia mais escancarada e ele não consegue oferecer respostas. Por quê? Porque ele é um líder fascista, da extrema-direita, que se baseia única e exclusivamente em populismo, demagogia, moralismo e senso comum. É basicamente só isso que Donald Trump consegue fazer. Enquanto que do outro lado a gente está vendo um esforço do governo para tentar negociar melhores condições tarifárias com os Estados Unidos. Aliás, na semana saiu essa nota conjunta da diplomacia do Brasil e dos Estados Unidos a respeito das tratativas entre os dois países no que diz respeito às tarifas. Quem deve estar chorando em posição fetal na cama é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que estão fingindo que está tudo bem. Falaram, mas agora o Marco Rubio, se preparem, daqui a 72 horas virá a cajadada final. E o que vem, uma nota conjunta da diplomacia dos Estados Unidos, algo que não é comum, que não é usual dos Estados Unidos. Me parece que os Estados Unidos estão voltando suas atenções para Venezuela, para Colômbia, e parecem estar largando o Brasil de mão. Pra vocês terem uma noção, gente, nessa semana saiu uma notícia, nossas exportações cresceram 6,1% no último período, mesmo depois da taxação do Trump. Não está fazendo efeito aqui. Enquanto que lá nos Estados Unidos há uma forte pressão inflacionária. A batata do Trump está assando, nós já vamos falar sobre isso. Por isso, talvez, Trump esteja largando de vez a mão do Bolsonaro. Ele que tentou fazer pressão no Brasil, conquistando apoio da oposição ao governo, a fim de satisfazer seus interesses econômicos aqui. Só que ele percebe que a situação do Bolsonaro há de ser, sim, irreversível.
Então me parece que o Trump já está largando de vez a mão do Bolsonaro, o que indica que o Bolsonaro deve realmente continuar preso. O que a gente tem que torcer é que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo continuem fazendo suas presepadas lá, porque assim talvez o Lula ganhe no primeiro turno. Mas não é só do Bolsonaro, não, que o Trump parece estar largando a mão, gente. Ele parece estar largando a mão também de Javier Milei, o amalucado presidente da Argentina, que quebrou de vez a Argentina. O Banco Central da Argentina não tem mais dólares. Na última semana eu já anunciei aqui que para garantir a liquidez do Banco Central da Argentina em dólares, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, precisou fazer uma intervenção na Argentina. Entretanto, já se esgotou aquilo que o Federal Reserve interviu, e interviu para segurar a posição de investidores estadunidenses na Argentina, mas logo isso deve estar sendo alterado. O governo da Argentina não tem mais dólares e já está mais uma vez pedindo empréstimos para manter a liquidez de dólar no seu Banco Central e também para pagar dívidas mais antigas. É isso mesmo que você ouviu. Javier Milei está captando dólares, um empréstimo no mercado internacional, junto a instituições financeiras, para pagar outros empréstimos. Esta é a situação miserável em que se encontra a Argentina. E deem só uma ligada na declaração do Trump para o Milei, jogando o Milei aos leões. Deem só uma ligada. And the election is coming up very soon, and it's a very big election being watched by the world because he's done an incredible job. But with that comes some pain, and they have some pain, and now they're coming out of it. I think the victory is very important. Your poll numbers I hear are pretty good, but I think they'll be better after this. And you know, our approvals are somewhat subject to who wins the election, because if a socialist, or in the case of New York City, a communist wins, you feel a lot differently about making an investment. I think, Scott, you'd feel that if somebody that had no chance, in other words, if somebody wins and has no chance of ever having a great economy because of that philosophy, you would put a halt to what we're doing. Yes, sir. Então, o que o Trump está dizendo aqui, né, gente, é que não tem dinheiro para a Argentina se o Milei perder as eleições do mês que vem. E ele deve perder. Ou seja, isso aqui que vocês acabaram de assistir é o Laranjão chutando a bunda do ANCAP Javier Milei. Não é bola de cristal, gente. É materialismo histórico e dialético. Eu avisei que este seria o destino. Quando Javier Milei sair da presidência da Argentina, não vai ter nem luz para que a gente possa dizer o último que sair, apague a luz. É isso que eu tenho insistido. E o Trump, por sua vez, começa a focar na América do Sul. A gente já vem acompanhando há algumas semanas o imbróglio dele em relação à Venezuela, ele acusando o Maduro de ser um narcotraficante, de liderar um suposto cartel que mesmo a inteligência dos Estados Unidos reconhece que não existe. O Trump está atacando barcos pesqueiros venezuelanos no Mar do Caribe. Hoje explodiu outro, sendo que seria muito mais fácil ele capturar esses barcos para provar a sua tese de se tratarem de barcos que transportam drogas, o que é impossível, vai? Você sair num barquinho daqueles, cruzar todo o Caribe para chegar nos Estados Unidos com toneladas de drogas, obviamente isso não é factível. O que o Donald Trump está fazendo com os pescadores venezuelanos no Mar do Caribe nada mais é do que terrorismo. Terrorismo. Ele que prepara, ou pelo menos está ameaçando, uma invasão militar na Venezuela, o que seria uma catástrofe para todo o hemisfério sul, em especial a América Latina. Agora, o que o Trump faz é partir também para cima do presidente colombiano Gustavo Petro, que ele também acusa de estar associado a narcotraficantes, como vocês veem aí no tweet que ele publicou lá na rede do esgoto e da saúde mental. Ou seja, sem ter como provar nada,
Sem ter como justificar a sua sanha imperialista na América do Sul, Trump começa a ameaçar governos democráticos e soberanos, como é o caso da Colômbia. Não se resumindo à Venezuela, ele também já começa a buscar encontrar subterfúgios para uma ação dos Estados Unidos contra a Colômbia. Gustavo Petro respondeu. Chamou de ação terrorista o que Trump faz em relação aos barcos de pesca no Caribe. Acusou o Trump de estar mentindo sobre a ligação de Maduro com narcotraficantes para poder roubar o petróleo da Venezuela. E disse que não vai baixar a cabeça. Que Trump é um arrogante, mal educado e outras coisas. E se na América do Sul Trump age como um tigrão, com a China parece-me que ele é, na realidade, uma tchutchuca. Também tuitou sobre a China. Ele tuitou acusando a China de ser hostil aos Estados Unidos simplesmente porque empresários chineses não estão mais comprando soja dos Estados Unidos. Como se a culpa fosse do Xi Jinping e não das próprias tarifas impostas pelo Trump. Agora ele está ameaçando dobrar mais as apostas, mesmo diante da retaliação chinesa nos embarques, nos portos chineses de produtos para os Estados Unidos. A pressão sobre a economia dos Estados Unidos é cada vez maior. E o Trump, que criou todo este imbróglio e toda essa dificuldade para a economia dos Estados Unidos, não está sabendo como agir, porque ele precisaria retroceder, mas isso seria demonstrar fraqueza e ele tem que fingir força, mesmo quando todo mundo está percebendo a decadência dele e dos Estados Unidos. E não é só o Trump que está ameaçando a China. Para vocês terem uma noção, nessa semana a Holanda roubou, isso mesmo que vocês ouviram, a Holanda roubou uma empresa fabricante de chips chinesa, provocando uma grave crise no setor automobilístico da Europa. Porque, diante deste roubo, a China decidiu não enviar mais chips para a Europa, deixando toda a indústria automobilística europeia, que depende dos componentes chineses, em pânico. Essa é a verdadeira natureza do capitalismo, gente. O capitalismo não é sobre liberdade, sobre concorrência. Capitalismo é sobre disputa entre blocos de capital que utilizam dos seus estados como ferramentas na guerra comercial uns contra os outros. Capitalismo é sobre concentração de capital, é sobre monopólio, é sobre imperialismo. Capitalismo não é sobre livre concorrência. Onde é que tem a livre concorrência? Quando um país vem e rouba uma fábrica de chips de outro país. É isso que está acontecendo. E aí vem essas topeiras aqui querer falar sobre a China. Eu deixei esse vídeo aqui porque isso aqui é cômico, gente. Deem só uma ligada o quão cômico é o pensamento dos nossos liberais de internet a respeito da China. Primeiras impressões de um país que a gente tinha uma visão que era comunista, tá vendo que não é nada. O que você tá achando andando pelas ruazinhas nessa primeira noite? Tipo, não é comunista porque é um país rico. Tipo assim, tá vendo que não é nada porque comunismo igual a pobreza. Chega lá, a China parece que tá em 2050, parece a cara da riqueza, parece ser a vanguarda do mundo, e os caras olham para aquilo, isso não pode ser comunismo. Bom, de comunista não tem nada, tem um modelo completamente novo de mercado, né? Óbvio que um modelo completamente novo. Que nome será que a gente pode dar? Que nome a gente pode dar? O poder é centralizado, o planejamento é central, o governo controla os meios de produção, o governo controla a comunicação, o governo controla a população como um todo, né? Tem um play de controle muito grande. Tem um monte de gente aí num play de controle enorme, as pessoas andando para cima e para baixo, gastando, tirando foto, viajando de trem de alta velocidade, né? A maior parte dos chineses tem casa, os jovens chineses têm casa, salários subindo. O trabalhador da indústria na China já ganha mais que o trabalhador da indústria do Brasil. A China já é fronteira tecnológica numa série de tecnologias e nas outras já está se aproximando rapidamente. A China é o futuro. Mas isso não pode ser
Socialismo. Por quê? Porque socialismo é ruim. Mas não dá pra falar que isso aqui é comunista. Na verdade, eu até falei com você. Falei, mano, esses caras guardam dinheiro, porque, assim, é uma compração de merda, de bichinho e tal. Eles guardam, sabe por que eles guardam? Porque a poupança é uma função da renda. E a renda na China está subindo muito. Por isso que eles guardam dinheiro. Que o Estado chinês cria mercados. O Estado chinês ajuda a desenvolver a economia da China. Para vir esses abobados não entender nada, é um modelo novo, não sei o que é, mas é capitalismo. Então, beleza, vamos fazer assim, que tal a gente colocar o Brasil nesse regime? Vamos entregar o Brasil para um partido comunista, que reivindica o socialismo, que planeja a economia de 30, de 40, de 50 anos para frente. Vamos acabar com o teto de gastos, vamos gerar pesados déficits, vamos controlar divisas internacionais com um pesado controle de capitais, vamos criar mais uns 5 ou 10 bancos de desenvolvimento. Vamos fazer isso? Vamos exigir transferência de tecnologia das empresas que aqui atuam. Vamos subsidiar as nossas empresas para que elas ganhem escala e competitividade internacional. Vamos fazer isso? Ah, não, mas aí vocês não querem, né? Aí não dá, porque aí é socialismo. Aí não dá, porque aí vai quebrar. É assim. Essa gente é vira-lata, é sabuja, tá, gente? É uma gente vira-lata, sabuja.